Sobre um fundo azul escuro, diversos pontos brancos conectam fios de uma teia em movimento. De 3 desses pontos, surgem imagens das palestras na tela de um computador, de um tablet e de um smartphone. Cada uma das imagens se amplia e retorna desaparecendo no ponto de conexão. De um outro ponto de conexão, surge a logomarca do ciclo de palestras. Sobre um fundo branco, 3 arcos nas cores verde, amarelo e laranja. Sobre eles, uma bolinha, representando bonecos de braços abertos estilizados. Juntos, formam um círculo maior. O círculo gira e para na tela. No centro é escrito Ciclo de Palestras sobre Educação Inclusiva. Notas proêmias e audiodescrição. O cenário é composto por silhuetas de bonecos estilizados de mãos dadas na cor verde claro, no estilo marca d'água, que contrasta com o fundo esfumaçado em tons mais suaves, do verde ao branco. No canto superior direito está o logo do evento. Deficiência visual e a consultoria em audiodescrição. Professora brailista Luciane Maria Molina Barbosa. Especialista em tecnologias, formação de professores e sociedade e mestranda em educação. Mulher jovem e branca, tem cabelos castanhos, lisos na altura do ombro, usa óculos escuros e veste blusa preta. Aparece do busto para cima numa proporção menor no mesmo cenário, ao lado da intérprete de Libras, Paloma Fernandes. Uma mulher jovem e branca, tem cabelos pretos, presos para trás, veste blusa preta de meia manga e amostrada da cintura para cima. Olá a todos e a todas! Sejam muito bem-vindos ao ciclo de palestras sobre educação inclusiva. Eu sou a professora Luciane Molina, mestranda em educação pela Universidade de Taubaté, brailista e consultora em audiodescrição. Atualmente pesquiso sobre as percepções de estudantes cegos sobre práticas escolares inclusivas. Dentro dessa temática, abordarei a questão da audiodescrição como elemento de pertencimento do aluno com deficiência visual aos espaços escolares. Eu questiono, então, de que forma os estudantes com deficiência visual acessam os conteúdos imagéticos presentes no espaço escolar? Qual a função da audiodescrição para o pertencimento desses estudantes ao conteúdo? E a consultoria em audiodescrição é mesmo relevante para qualificar o produto final? Para isso, é preciso compreender melhor o que é a audiodescrição. A audiodescrição nada mais é do que traduzir as imagens em palavras. Há muitos autores que estudam esse campo da tradução, tais como Lívia Mota, Francisco Lima, Bel Machado, Ana Júlia Perrotti Garcia, Eliana Franco, entre outros, que definem que por meio de uma descrição objetiva e real é possível que as pessoas cegas ou com baixa visão tenham acesso às imagens em geral, como por exemplo, fotografias, mapas de suas regiões, gráficos, tabelas, ilustrações de livros didáticos, histórias em quadrinhos, expressões faciais e corporais, composições de cenários, exposições, cenas de filmes, espetáculos musicais, teatros e outros. Consiste na narração clara e objetiva de tudo aquilo que não pode ser percebido pelas pessoas que não enxergam. É a tradução de imagens em palavras, e este recurso é defendido nessa palestra como a maneira mais democrática de empoderamento e como uma ferramenta capaz de materializar conceitos e imagens como se fossem esculpidas na mente com palavras. Nesse contexto, tudo aquilo que pode ser visto também pode ser audiodescrito. E para que a audiodescrição ganhe espaço no cenário escolar e seja vista como uma prática verdadeiramente inclusiva, eu trago nessa palestra algumas questões que podem ajudar você, professor, a mobilizar conhecimentos sobre a tradução de imagens em palavras, pensando no pertencimento do estudante com deficiência visual e no acesso ativo deles à visualidade presente em sala de aula. Reconhecer essa visualidade como um elemento necessário à construção de significados para pessoas cegas e com baixa visão
por meio da audiodescrição, representa também compreender que essas práticas escolares inclusivas não devem eliminar a capacidade de produzir imagens, mas propiciar que o repertório imagético desses estudantes e dos professores seja ampliado dialogicamente. Mas então, o que exatamente significa isso? Uma das dificuldades encontradas por estudantes com deficiência visual da educação básica ao ensino superior relaciona-se com a visualidade presente nos conteúdos, nos materiais didáticos, nos gestos, nos apontamentos e na fala dos professores, que vez ou outra deixam de contemplar esse público, talvez por não estarem acostumados com esse desafio. Mas não é preciso eliminar a visualidade presente no espaço escolar apenas porque aquele estudante com deficiência não consegue enxergar da maneira como se convencionou ser a natural. É certo que a imagem exige uma experiência visual para que possa ser convertida em repertório imagético. Quando falamos em audiodescrição, também sabemos que cada som produzido, cada palavra pronunciada é capaz de trazer inferências que incluem representações de imagens na mente de quem as ouve. Dessa forma, esse banco de imagens, ou memória imagética, pode ser construída e ampliada no cérebro da pessoa com deficiência visual através da ativação de outros órgãos do sentido. Será o banco de memória acústica que irá incluir informações visuais, e estas serão conseguidas por meio da audiodescrição. Mas será que o professor consegue mobilizar essas habilidades tradutórias naturalmente? Antes de mais nada, o professor precisa perceber a necessidade de empregar a audiodescrição nas suas aulas, seja para atender diretamente um estudante com deficiência visual que está ali diante de si, seja para qualificar o material e deixá-lo ainda mais acessível. Em qualquer uma das situações, convém destacar o caráter dialógico existente no emprego da audiodescrição no espaço escolar. Isso porque o estudante cego ou com baixa visão, quando consultado acerca das suas necessidades, pode oferecer pistas e direções mais lógicas que auxiliam no planejamento do professor. Conhecer as necessidades do público-alvo da audiodescrição é um caminho extremamente necessário. Da mesma forma, sabendo sobre as limitações pedagógicas, o aluno poderá dialogar com o seu professor, de modo a sentir-se mais à vontade para questionar as intervenções tradutórias. Por isso, nos referimos ao pertencimento ativo e dialógico deles. Nesse sentido, falar de audiodescrição é também compreender o universo das pessoas com deficiência visual e as formas pelas quais criam um suporte imagético mediante o que ouvem, sentem e percebem. Converter as linguagens gestuais e imagéticas em algo que pode ser compreendido pelos outros sentidos, não só pela visão, requer o entendimento de que, quando submetidos a experiências acessíveis, as pessoas cegas ou com baixa visão podem aprender e interagir com o mundo sem prejuízos interpretativos e conceituais. Elas conseguem elaborar suas percepções por meio dos conceitos formulados pela fala, por exemplo. São caminhos alternativos que levam ao empoderamento, ao pertencimento delas aos diferentes espaços, começando pela escola. A audiodescrição tem como finalidade trazer à mente de quem não está vendo a mesma coisa do que se ele estivesse vendo com os olhos. De certa forma, ao transportar para a audição a capacidade de enxergar, também passou a se considerar que a aprendizagem, para quem não recorre à visualidade, também é possível, mediante a experimentação de recursos imagéticos que lhes são instigados pela verbalização dos conceitos, fortalecendo assim a relevância da audiodescrição. A principal ideia é a de que os estudantes com deficiência visual aprendem e apreendem melhor se submetidos a experiências com imagens, desde que elas se configurem como elementos acessíveis. Portanto, o professor poderá fazer apontamentos verbais, contando, através da descrição objetiva e real, os elementos que compõem os cenários de aprendizagem, tais como as características que compõem as ilustrações dos materiais didáticos,
os gestos, o cenário, a disposição do mobiliário, conteúdos dos slides, as videoaulas, plataformas educativas, os recados nos murais, entre outros. A partir dos estudos realizados por Vygotsky, foi possível compreender que as pessoas com deficiência necessitam de caminhos alternativos para ter acesso a todo o conteúdo humano disponível na sociedade, e neste caso, aos conteúdos escolares também. A pessoa que nasce cega, por sua vez, não tem acesso aos códigos visuais de comunicação. Sendo assim, elas recebem as informações visuais do ambiente sociocultural por aqueles que enxergam. Quem perdeu a visão também passa a reconhecer o mundo à sua volta através dos olhos de alguém. O recurso de audiodescrição corresponde nesse caminho alternativo para que essas pessoas com deficiência visual possam interagir com toda a visualidade como canal central, decisivo e prioritário que está disponível em seu contexto, sem que seja preciso eliminar as informações imagéticas. Podemos encontrar a audiodescrição disponível em dois principais formatos. 1. Em áudio, aquela gravada e sincronizada junto aos materiais originais, sejam eles estáticos ou dinâmicos, ao vivo, com roteiro pré-gravado ou simultânea. 2. Em texto, aquelas escritas no suporte braille ou digital, disponibilizadas junto aos materiais, geralmente servindo mais aos materiais estáticos, como esculturas, quadros, gravuras, fotografias. Ela é denominada de audiodescrição por levar uma dada inferência imagética por meio de palavras lidas pelas pontas dos dedos ou ouvidas através de síntese de voz, que permite a transposição interpretativa para a composição da imagem mental. O trabalho da audiodescrição é feito pelo audiodescritor roteirista, que cria um roteiro escrito com apontamentos e indicações sobre o momento correto para inserir as narrações, levando em conta os contextos os quais será empregada. O trabalho passa ao audiodescritor narrador, que vai locucionar no ritmo e tom de voz adequados à obra e ao público, seguindo fielmente o texto roteirizado. Entretanto, o trabalho da audiodescrição em todas as suas fases deve ser acompanhado pelo audiodescritor consultor, uma pessoa com deficiência visual que interfere com sugestões e críticas para a melhoria da qualidade do produto a ser oferecido. O consultor em audiodescrição atua na análise e na validação do roteiro e da obra e precisa ter formação na área, além do conhecimento técnico sobre as diretrizes e a aplicabilidade linguística. Na escola, a audiodescrição geralmente será feita pelo professor. Poderá ter um roteiro prévio ou ser simultânea. Da mesma forma, poderá aparecer em texto, no material didático ou narrada pelo próprio professor em sala de aula, revelando-se como potencializadora de inclusão também em sala de aula, no contexto da educação inclusiva, no ensino de pessoas cegas. Esta audiodescrição é feita de maneira mais informal pelo professor, que audiodescreve não somente o ambiente escolar para os seus alunos cegos, mas também todos os conteúdos visuais dos materiais utilizados nas atividades de ensino. Neste caso, muito mais do que uma técnica de tradução, trata-se de uma cultura de inclusão que pode e deve contagiar também os colegas estudantes ao seguirem a técnica da objetividade e clareza na descrição de elementos presentes no ambiente. Na sala de aula, a consultoria em audiodescrição também poderá acontecer através do diálogo estabelecido entre professor e aluno com deficiência visual, que fornece as suas impressões, questiona e informa se conseguiu imaginar determinada cena. Pois a audiodescrição provoca na pessoa cega ou com baixa visão uma ruptura das estruturas físicas, aquilo que pode ser tocado, para a compreensão do mundo através daquilo que pode ser imaginado.
Nesse caminho, os estudantes com deficiência visual que possuem necessidades específicas com relação à interação e à comunicação e dependem de recursos e procedimentos diferenciados no processo de ensino e aprendizagem, podem contar principalmente com professores e com colegas dispostos a ajudá-los a ampliar as suas experiências e a construir imagens pela descrição do entorno. Nas produções midiáticas que se servem como ferramenta pedagógica, foco da nossa análise, a audiodescrição figura como elemento imprescindível de garantia de acesso equânime aos conteúdos. Diferente de como hoje é apresentada, antes da sua formalização, a audiodescrição era informalmente praticada como uma mera narração de eventos visuais. Hoje, a audiodescrição empresta técnicas e recursos da descrição, mas não é meramente uma descrição. A audiodescrição tem um componente diferente da descrição, por ter como finalidade fazer com que a pessoa com deficiência visual tenha acesso imagético ao evento visual, ou seja, a pessoa precisa ver por meio das palavras. Para isso, a linguagem verbal é um meio importante para a aquisição do conhecimento, compensando, de certa forma, as informações visuais que não podem ser observadas. A audiodescrição, portanto, é conceituada como uma tradução visual. O professor precisa observar, analisar e encontrar os termos semânticos mais relevantes para construir aquela imagem na mente do aluno que será o espectador com deficiência visual. E dentro do que foi falado, essas escolhas poderão fazer sentido ou não, na mente de quem as recebe, conforme as ideias forem sendo encadeadas a partir dessa descrição. Na escola, a audiodescrição feita pelo professor certamente dispensará uma pesquisa sobre os termos técnicos, já que este provavelmente domina a área do conhecimento que está ministrando em sua aula. Ele só precisa ser descritivo e avaliar quais os momentos que cabe a audiodescrição naquele conteúdo. Para os alunos com deficiência visual entrevistados nessa pesquisa, a audiodescrição tem sido apontada como principal recurso pedagógico que permite uma participação plena. Para eles, trata-se de uma prática escolar inclusiva, decisiva entre conseguir conhecer o que lhes é ensinado e não conseguir aprender. Algumas dicas. Descreva os gestos e expressões que tenham alguma mensagem visual relevante. Sempre pronuncie em voz alta as anotações que fizer no quadro e suas disposições, se for o caso. Verbalize direções, informe objetos, pessoas ou texto que estiver apontando. Evite expressões do tipo ali, este, ele, quando apontar algo ou direcionar o olhar para alguém. Informe sobre os recados que estiverem afixados em portas ou murais da escola. Descreva os conteúdos de imagens dos slides. Cabe lembrar que os destaques em palavras ou trechos de textos também precisam ser sinalizados verbalmente ou por extenso. Mostre, por meio da narração, como está organizado o espaço físico da sala de aula, destacando os obstáculos, se houver. Fale, de forma objetiva e clara, os elementos e as características das ilustrações dos livros didáticos, mapas, gráficos, tabelas, cartazes, entre outros. Lembrando sempre que a audiodescrição distingue-se de legenda. A legenda de uma figura não é capaz de mostrar exatamente como ela é. Inicie a descrever começando pelo objeto principal, qualificando-o, em seguida localizando e, por fim, explicite o tempo. Ordene os elementos de cima para baixo, da esquerda para a direita e da frente para trás. Identifique o que será audiodescrito: fotografia, gráfico, gravura, desenho, escultura, fotografia de uma escultura, história em quadrinho, cartaz, entre outros. Descreva aquilo que é possível ver, não deduza nem interprete, muito menos explique.
Considere a obra, aprenda sobre a obra, pesquise e observe para ver aquilo que o leigo não vê. Descreva cores e suas relações com objetos, ou com situações reais, como por exemplo, azul do céu, vermelho sangue, branco do algodão. Prefira sempre utilizar vídeos que já contem com o recurso da audiodescrição e que estejam na língua materna do estudante com deficiência. Acompanhe os estudantes com deficiência visual nas exposições, visitas guiadas, festas internas, apresentações, fornecendo-lhe todas as informações por meio da audiodescrição. Avise a pessoa com deficiência visual quando você for se ausentar do local, para que ela não permaneça falando sozinha. O mesmo vale para quando chegar. Em evento, fale algumas poucas palavras fora do microfone, para evitar que a pessoa com deficiência visual direcione a sua atenção para a caixa acústica. Antecipe os materiais, de modo que eles sejam disponibilizados em formatos acessíveis, acompanhados pela audiodescrição. E, por fim, dialogue sempre com o estudante com deficiência visual e com toda a turma sobre as questões que envolvem acessibilidade. Em sala de aula, a presença e a permanência de alunos com deficiência visual junto às classes regulares pode ser uma realidade enriquecedora para o ambiente escolar, ao contar com a diversidade humana e mostrar a potencialidade que cada um tem. As questões trazidas nessa palestra são muito relevantes, entretanto, há muito ainda o que falar. Mas escolhi esses pontos para começar a despertar o seu interesse e o conhecimento sobre o assunto. Espero ter atingido o objetivo. Para dialogar mais sobre o assunto, coloco-me à disposição, dentro do ciclo de palestras ou pelo endereço eletrônico lucianemolina.b@gmail.com. Também pelas redes sociais, facebook.com/brailu ou twitter.com/brailu. Estou à disposição para formações online e presenciais sobre esse tema e sobre outros, tais como atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência visual, braille e tecnologia assistiva. Desejo um ótimo evento a cada um de vocês. Até breve! Créditos. Ciclo de palestras sobre Educação Inclusiva 2018. Gestão do evento. Azimuth e Learning. Palestrantes: Ana Júlia Perrotti Garcia, Andréia Carla Machado, Aristóteles Menezes, Cícera Malheiro, Dani Rocha, Darlin Paula Marques, Denise Rocha Belfort, Arantes Brero, Elaine Samora Carvalho e França Antunes, Isabel de Lourdes Jimenez Souza, Kathleen Maiara Pedro, Luciane Maria Molina Barbosa, Mariane Della Coleta Savioli, Miriam Cristina Buzetti, Renato Costenaro, Soraya Silva Prietti, Thaís Freitas, Tiago Medeiro, intérprete de Libras, Paloma Fernandes, consultora em audiodescrição, Luciane Maria Molina Barbosa, locução, Wagner Baroni, por Tradusound.